Olá, minhas caras acadêmicas e meus caros acadêmicos do curso de Licenciatura em Educação Física EAD da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Aqui é o professor Alcio, o professor formador e também professor autor da disciplina de Estatística Aplicada à Educação Física Escolar. Nós já estamos do meio dessa disciplina para frente, se pegarmos o nosso calendário, mas estamos trabalhando hoje e você estudando alguns dias hoje também e mais alguns dias para frente, as medidas de dispersão. Lembrou disso? Vamos dar uma ideia do que é medida de dispersão? Você tem 3 pessoas com a idade de 20 anos e uma pessoa com a idade de 25 anos. Houve uma dispersão, houve uma diferença, houve uma variabilidade. Então eu vou fazer aqui um rápido apanhado com vocês sobre as medidas de dispersão que estão muito bem explicadas, tanto na nossa plataforma do Ambiente Virtual de Aprendizagem, quanto em nosso livro. Então, as medidas de dispersão são medidas que medem, avaliam as diferenças entre as amostras quantitativas. Então veja um caso aqui de medidas de dispersão. Eu tenho aqui 7 acadêmicos, o João Guilherme, a Lorena Cristina, a Amanda Cristina, que inclusive é o nome das minhas 2 filhas, o Fernando César, o César Maurício e o José Carlos. E aqui ao lado eu tenho as respectivas idades deles, 20, 21, 22, 23, 27 e 31. Ali nós temos um exemplo de dispersão, porque as idades são diferentes, elas variam entre si. Então o primeiro item que eu faço com essas idades aqui, para eu ter uma ideia de dispersão, é a média aritmética. Se você fizer a média aritmética entre esses 6 números, que consiste em você somar os 6 e dividir por 6, você terá 24 anos, certo? Então, a média aritmética é necessária que você faça para você ter uma ideia da diferença entre as idades e a média. Lembra que tinha um ali com 31 anos? Então, ele está 7 anos avançados em relação a 24 anos. Bom, vamos à primeira medida de dispersão, a amplitude. Em que consiste a amplitude? A amplitude consiste em você subtrair o maior valor quantitativo, o maior número, do menor valor quantitativo ou do menor número. Lembre-se no nosso quadro ali que nós tínhamos a maior idade de 31 anos e a menor idade de 20 anos. Portanto, a amplitude é 31 menos 20, que vai dar 11 anos. A amplitude é tranquila de você fazer. Por exemplo, a moça que está trabalhando aqui no estúdio agora, ela foi minha aluna. Ela tem aproximadamente 104 anos de idade. Ela é um fenômeno, tá? Porque ela parece uma menina. Eu tenho 54. 104 menos 54, 50 anos. É claro que eu estou brincando, né, gente? Ela é uma menina que está aqui. Mas só para exemplificar o que vem a ser amplitude. O menor valor, o maior valor, você subtrai o maior do menor e você tem o valor da amplitude. Vamos a uma segunda medida de dispersão. Essa exige um pouquinho mais de cálculo. É a chamada de variância. A variância também está no nosso livro. O que a variância mede? O próprio nome dela está dizendo. Ela mede a variabilidade em torno de um valor. Esse valor seria uma média aritmética. Qual é a definição de variância? A variância é uma medida obtida pela soma dos quadrados dos desvios de uma amostra em relação à média dos desvios, certo? Então nós temos um exemplo aqui que é um quadro didático muito fácil de você trabalhar. Esse quadro ajuda você a calcular a variância. Vamos lembrar da nossa listinha? O João Guilherme, a Lorena Cristina e a Amanda Cristina, o Fernando César, o César Maurício e o José Carlos. Aqui ao lado estão as idades deles
E lembre-se que nós calculamos a média aritmética de 24 anos entre essas idades que estão aqui. 24 anos. Vamos calcular o desvio. O desvio é a subtração da média aritmética em relação à idade. Então nós vamos seguir uma ordem. Idade menos média aritmética. 20 anos menos 24 deu menos 4. 21 menos 24 deu menos 3. 22 menos 24 deu menos 2. O que é o 24 mesmo? A média aritmética entre as idades. 23 menos 24 deu menos 1. 27 menos 24 deu mais 3. E 31, que era a maior idade, aquela que foi usada para amplitude, menos 24 deu mais 7. Então aqui estão os desvios na terceira coluna, daqui para lá. Para encerrar o quadro, nós vamos pegar os desvios e elevar ao quadrado. Você lembra daquela regrinha básica lá do seu sexto ano, quinto ano? Qualquer número elevado ao quadrado fica positivo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Se ele é positivo, ele permanece positivo. Então eu elevei o menos 4 ao quadrado, deu 16. O menos 3 ao quadrado deu 9. O menos 2 ao quadrado deu 4. O menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. O 3 ao quadrado dá 9 e o 7 ao quadrado dá 49. Você vai fazer essa soma aqui e essa soma vai dar 88. E agora você vai calcular a variância. A variância é a soma dos desvios ao quadrado 88, que é esta soma da coluna aqui, dividido pelo número de elementos da amostra menos 1. Então o número de elementos da amostra menos 1, 6 menos 1, é 5 elementos. Alguns livros mandam você dividir pelo número de elementos da amostra, que seria 6. Então, para não entrarmos aqui um livro contra o outro, as duas formas estão corretas. Ou você divide por 6 menos 1, 88, 88 por 5, ou 88 por 6. Eu vou usar a regra do 88 por 5, que vai dar 17,6. Este é o valor da variância. O que significa esse 17,6? Em média, as idades variam em relação à média aritmética, 17,6. Você deve ter ouvido falar de uma famosa medida de dispersão chamada de desvio padrão. Ela é rapidíssima de calcular, porque o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então você pega a variância, extrai a raiz quadrada. Lembra-se que a variância é 17,6, lembrou disso? Você pega a variância, extrai a raiz quadrada e tem o desvio padrão de 4,19 anos. Então, todas aquelas idades são diferentes, em média, 4,19 anos. Para encerrar, nós vamos entrar num conhecimento universal agora. O que é o conhecimento universal? A porcentagem. Em qualquer lugar do mundo que você vá, que você se expresse em porcentagem, as pessoas vão entender. E é a nossa última medida de dispersão, que é o coeficiente de variação. Como é que você calcula o coeficiente de variação? Você pega aquele desvio padrão de 4,19, divide pela média aritmética, que é 24, e multiplica por 100. Vamos definir o que é o coeficiente de variação? O coeficiente de variação é uma medida de dispersão expressa em porcentagem, acabei de falar para você, e definida como a divisão do desvio padrão pela média aritmética. Tá? Esse resultado precisa ser multiplicado por 100 e conforme o resultado que você encontrar, veja ali, 4,19, que é o desvio padrão, dividido por 24 vezes 100, você encontrou que o coeficiente de variação é 17,5%. 17,5%. O que eu quero dizer com isso, então? As idades são diferentes, em média, 17,5% uma das outras e elas em relação à média aritmética. Qual é o valor que encontramos? 17,5%. Para finalizar, classifique o coeficiente de variação. Quanto ele deu?
17,5%. Então ele está entre 10 e 20. É um coeficiente de variação médio, ou ainda uma variabilidade da amostra média. Não esqueça que após calcular o coeficiente de variação, você deverá classificar o coeficiente de variação segundo este quadro que está aqui. Legal? Então agora eu vou recomendar que você pegue o nosso livro e faça os exercícios de medidas de dispersão. Lembre-se que eu comentei, elas vão ser muito úteis com você na elaboração do seu TCC o ano que vem, se o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso, tiver uma característica de quantitativo, numérico, valores numéricos, certo? Então fica um abraço aqui do professor Hauser, um dos professores formadores da disciplina de estatística, juntamente com os outros 3 professores, professor Paulo Roberto, professor Celso e professora Kelly. Fica um abraço desse quarteto e que você tenha sucesso, não só na disciplina de estatística aplicada à educação física, como no curso, tá? Vamos trabalhar firmes para termos sucesso esse semestre e a nossa formatura no final do ano de 2020. Um abraço acadêmica, um abraço acadêmico, sucesso para você.